A questão sobre o que acontece com aqueles que recebem a marca da besta é carregada de implicações profundas e espirituais. Muitos se perguntam se é possível que alguém que tenha recebido essa marca se arrependa e seja perdoado. A marca da besta, descrita na Bíblia, será um sinal colocado na testa ou na mão direita das pessoas durante os tempos finais. Este sinal representará a lealdade ao anticristo e será indispensável para realizar atividades básicas de sobrevivência, como comprar ou vender, conforme descrito em Apocalipse 13:17. No entanto, aceitar essa marca vai muito além de uma simples escolha prática, pois está diretamente associado à adoração do anticristo e à rejeição de Deus, o que torna essa decisão um ato de profunda gravidade espiritual. A Bíblia deixa claro que as consequências para aqueles que aceitam a marca são definitivas. Em Apocalipse 14:10-11, lemos que esses indivíduos experimentarão o julgamento pleno de Deus. Eles beberão do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua indignação, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do tormento deles sobe para todo o sempre, e não terão descanso nem de dia nem de noite. Isso indica que aceitar a marca da besta é um ato de rebelião deliberada contra Deus. Um ato que, segundo a Bíblia, resulta em consequências eternas e irreversíveis. Receber a marca da besta é mais do que um ato prático. É uma declaração de lealdade espiritual. Essa escolha reflete uma decisão de servir a Satanás em vez de Deus. Aceitar essa marca é, essencialmente, uma rejeição de Cristo como Salvador e uma aliança com o sistema do anticristo. Durante o período da tribulação, muitos serão confrontados com essa decisão, e a escolha de aceitar ou rejeitar a marca será um divisor de águas. Aqueles que aceitarem a marca escolherão deliberadamente seguir um caminho de separação eterna de Deus. Por outro lado, aqueles que recusarem a marca enfrentarão desafios extremos. Eles serão excluídos da sociedade, incapazes de participar da economia, comprar alimentos ou bens essenciais. Imagine viver em um mundo onde todos ao seu redor seguem o anticristo e aqueles que recusam a marca são tratados como párias. Esses indivíduos terão que viver à margem da sociedade, muitas vezes em fuga, enfrentando pobreza, perseguição e sofrimento. Recusar a marca será um ato de coragem e fé, mas também resultará em dificuldades inimagináveis. Além das consequências sociais e econômicas, haverá também implicações físicas e espirituais para aqueles que aceitarem a marca. Segundo a Bíblia, desastres naturais, como terremotos e inundações, aumentarão em intensidade, e aqueles que portarem a marca experimentarão sofrimentos físicos terríveis. Em Apocalipse, é mencionado que úlceras dolorosas aparecerão naqueles que aceitaram a marca, algo que não terá solução ou alívio. Esse sofrimento físico será um reflexo das consequências espirituais de ter rejeitado a Deus e seguido o anticristo. Enquanto isso, aqueles que permanecerem firmes em sua fé, recusando a marca, estarão depositando sua confiança em Deus, mesmo em meio à perseguição. A Bíblia nos lembra que, apesar das dificuldades, Deus é fiel e trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esses fiéis entenderão que o sofrimento presente é temporário em comparação com a recompensa eterna de estar na presença de Deus. Mesmo enfrentando perseguição e sofrimento, eles saberão que sua escolha de permanecer leais a Deus é um testemunho de sua fé e amor por Ele. No final, a marca da besta é um símbolo de uma decisão espiritual que cada pessoa será chamada a fazer. Aqueles que aceitarem a marca escolherão um caminho de separação eterna de Deus, enquanto aqueles que a recusarem
demonstrarão sua fidelidade a Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Essa escolha revelará o verdadeiro coração de cada indivíduo e mostrará onde está a sua lealdade final. O templo de Deus no céu é um lugar misterioso e cheio de significados espirituais, mencionado de forma marcante no livro de Apocalipse. Muitos desconhecem sua existência, mas a Bíblia o apresenta como um local de grande importância nos planos divinos. Em Apocalipse 11, o templo celestial é descrito como um espaço onde acontecimentos poderosos e julgamentos finais têm início. Quando o templo é fechado, isso simboliza um aviso sério e um julgamento inevitável para o mundo, o maior já presenciado pela humanidade. Quando o templo é aberto, eventos extraordinários começam a ocorrer. A Arca da Aliança é novamente revelada e um novo ciclo de mudanças avassaladoras é iniciado. 7 anjos surgem no templo, cada um com uma missão de executar os julgamentos de Deus. Esses anjos, descritos em Apocalipse 15, 5, 8, são revestidos de linho puro e brilhante, com faixas douradas em seus peitos, indicando a santidade e a justiça de suas ações. Eles recebem tigelas cheias da ira divina, simbolizando o julgamento que será derramado sobre a terra. O templo se enche de fumaça, representando a glória e o esplendor de Deus, e ninguém pode entrar nele enquanto esses julgamentos não forem completados. Isso demonstra a seriedade dos eventos que estão para acontecer. Esses julgamentos não são obras de forças malignas, mas a manifestação direta da justiça de Deus, que é perfeita e imparcial. Apesar de parecerem severos, eles provêm de um Deus justo que busca corrigir a rebelião humana e cumprir seus propósitos. Aqueles que não creem ou que rejeitam a Deus podem não perceber o significado dos acontecimentos descritos. A Bíblia deixa claro que muitos eventos têm origem no mundo espiritual antes de se manifestarem no mundo físico. Assim, enquanto os homens podem prever fenômenos climáticos e naturais, os caminhos de Deus permanecem além da compreensão científica. Apenas por meio da revelação divina é que podemos compreender a grandiosidade e a profundidade do que está por vir. Esses julgamentos, simbolizados pelas tigelas, trazem uma mensagem clara. Eles são destinados a lidar com a rebelião humana e a idolatria. Muitos deles relembram as pragas do Egito no livro de Êxodo, como úlceras dolorosas, transformações das águas em sangue e escuridão. Isso mostra que, assim como Deus protegeu seu povo no passado, Ele também cuidará daqueles que permanecem fiéis a Ele nesses tempos difíceis. No entanto, as últimas tigelas apontam para a conclusão definitiva da obra de Deus e o fim do sistema corrupto deste mundo. A Bíblia descreve detalhadamente a primeira tigela, que traz feridas dolorosas sobre aqueles que aceitaram a marca da besta e adoraram sua imagem. Esses julgamentos não afetam os fiéis a Deus, mas são direcionados exclusivamente aos seguidores do Anticristo. Essa ação demonstra a ira divina sendo derramada sobre aqueles que rejeitaram deliberadamente o Criador, optando por adorar a criatura. O Anticristo, mencionado como um líder que tenta ocupar o lugar de Deus, engana muitos com sinais e prodígios falsos. Aqueles que escolhem segui-lo e aceitar sua marca enfrentam consequências espirituais e físicas devastadoras. A adoração ao Anticristo está diretamente ligada à obtenção da marca, e a recusa em adorá-lo resulta em perseguição e morte. A Bíblia também nos lembra que esse julgamento não acontece de forma aleatória. Ele vem diretamente do trono de Deus, entregue por seres celestiais que refletem a santidade e a ordem do céu. Esses anjos e as tigelas que carregam são uma prova de que o julgamento de Deus é justo e definitivo. Quando esses eventos começam, o templo é fechado, indicando que não há mais espaço para arrependimento ou mudanças.
A decisão foi tomada e o destino das pessoas é selado. No entanto, a Bíblia não nos revela esses eventos apenas para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos preparar. Ela nos convida a entender os planos de Deus e a confiar nele, mesmo em meio às adversidades. As profecias bíblicas, muitas das quais já foram cumpridas, apontam para a fidelidade de Deus e para a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Saber disso não apenas nos consola, mas nos dá a oportunidade de escolher o lado certo, enquanto ainda há tempo. Assim, o templo de Deus no céu, com toda a sua glória e mistério, é uma lembrança poderosa de que os caminhos divinos são maiores que os nossos. Ele nos chama a uma vida de fé, obediência e preparação, sabendo que o fim de todas as coisas se aproxima, mas que a vitória final pertence ao Senhor. Profecias bíblicas são evidências poderosas da precisão e autoridade das Escrituras. A Bíblia contém 81% de profecias já cumpridas, muitas delas feitas séculos atrás, o que fortalece a confiança de que os 19% restantes também se concretizarão. Dentre essas previsões, grande parte trata do retorno de Jesus e dos eventos que o cercam. Mas quantas dessas profecias precisam se realizar antes que Jesus retorne? A resposta é aproximadamente 20, e somos chamados a observar esses acontecimentos e nos prepararmos para a sua vinda. Jesus nos instruiu a sermos vigilantes e fiéis, mantendo-nos atentos aos sinais que Ele nos deu, sem ficarmos simplesmente aguardando passivamente. Os sinais descritos em Mateus 24 são fundamentais. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o que precederia sua vinda, ele respondeu de forma clara, dando uma visão dos acontecimentos futuros. Entre os sinais está a abominação da desolação, mencionada por Jesus e também pelo profeta Daniel. Esse evento, que envolve a profanação de um templo sagrado, é um marco importante nos últimos dias. Daniel previu que um líder futuro fará um tratado com Israel por 7 anos, mas interromperá os sacrifícios no templo na metade desse período, trazendo desolação e julgamento. Aqueles que recusarem adorar a imagem da besta enfrentarão perseguição, mas receberão grande recompensa no céu. A imagem da besta é um mistério para muitos. Há quem acredite que seja uma estátua ou tecnologia avançada, como inteligência artificial, hologramas ou até ciborgues. Essa imagem representará a autoridade do anticristo, e aqueles que se recusarem a aceitá-la ou receber sua marca serão marginalizados. No entanto, a Bíblia promete que os que permanecerem fiéis a Deus governarão com Cristo durante o milênio, um período de 1000 anos de paz e justiça. Durante o reinado milenar, Jesus reinará na terra enquanto Satanás estará preso. Esse tempo será marcado por justiça, paz e restauração. Os santos de Deus, aqueles que permaneceram fiéis, terão autoridade para governar ao lado de Cristo, ajudando a estabelecer sua ordem divina na terra. Eles supervisionarão aqueles que sobreviveram à grande tribulação e entrarão no milênio, um período de transição da destruição para a paz. A Bíblia menciona que os santos até julgarão os anjos, como descrito em 1 Coríntios 6, 2, 3. Esse papel de liderança mostra a importância da fidelidade a Deus em tempos difíceis. Os santos não apenas participarão do governo celestial, mas desempenharão um papel ativo no estabelecimento do reino de Cristo na terra. Esse período será um tempo de renovação e restauração, onde aqueles que venceram com Jesus experimentarão a plenitude de sua promessa. Esses eventos e profecias nos convidam a refletir sobre nossa posição diante de Deus. Saber que tantas profecias já se cumpriram deve nos motivar a buscar uma vida de santidade, vigilância e compromisso com a palavra de Deus. O Senhor revelou esses acontecimentos não apenas para satisfazer nossa curiosidade,
mas para nos preparar para o que está por vir. Devemos estar atentos aos sinais e viver de forma que nossa fé e obediência reflitam nossa esperança em Cristo, que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Durante os tempos de tribulação, a menção especial aos santos que permaneceram firmes em sua fé, enfrentando grande sofrimento e perseguição por parte do anticristo, que tentou estabelecer seu domínio absoluto sobre a terra. Esses crentes fiéis, que suportaram imensa dor e resistiram ao sistema maligno imposto, agora recebem reconhecimento celestial. Eles representam aqueles que não foram esquecidos por Deus, sendo honrados por sua lealdade e sacrifício. Agora, com a derrota definitiva do anticristo, essas almas fiéis assumem uma posição de autoridade no reino de Cristo. Os mártires mencionados são pessoas reais, indivíduos que enfrentaram a morte como consequência de sua fé em Jesus. No entanto, eles também simbolizam todos os que entregam suas vidas pela causa de Cristo. O termo decapitados, utilizado nas Escrituras, carrega um significado mais profundo do que parece à primeira vista. A palavra original em grego implica não apenas a decapitação literal, mas também qualquer forma de execução ou martírio por causa da fé. Esses mártires representam a força espiritual daqueles que rejeitam o domínio do anticristo e se recusam a adorar sua imagem ou aceitar sua marca. A conexão entre adorar o anticristo e a submissão a ele vai além de um simples ato físico. Trata-se de um alinhamento espiritual com um sistema de rebelião contra Deus. Aqueles que adoram o anticristo escolhem conscientemente rejeitar os valores divinos e abraçar uma autoridade contrária à de Cristo. Esse ato de desafio não é apenas um gesto simbólico, é uma declaração de lealdade que implica consequências eternas. Os mártires, por outro lado, escolhem permanecer fiéis, mesmo diante da morte, demonstrando que sua esperança e confiança estão em Deus, e não nos poderes passageiros deste mundo. Essa narrativa nos lembra do custo da verdadeira fidelidade a Deus e da recompensa prometida àqueles que permanecem firmes em meio à perseguição. É um chamado à coragem, mostrando que, embora o caminho do discípulo de Cristo possa ser repleto de desafios, a glória que o aguarda supera qualquer dor ou sacrifício enfrentado. Esses santos, tanto como indivíduos reais, quanto como um símbolo da perseverança cristã, nos inspiram a manter nossa fé independentemente das circunstâncias, confiando que Deus nunca se esquece de seus filhos e que no tempo certo sua justiça prevalecerá. Durante a tribulação, aqueles que recusarem adorar a imagem da besta enfrentarão consequências extremas, chegando até mesmo à morte. Essa imagem não é apenas um símbolo estático, mas algo carregado de significado espiritual e profético. Quando falamos da ressurreição, entendemos que todos que dormem no pó da terra, ou seja, os mortos, um dia serão despertados. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, enquanto outros para vergonha e desprezo eterno. Essa distinção entre os destinos finais é clara e significativa. A Bíblia menciona diferentes ressurreições, cada uma com propósitos específicos. Em Apocalipse 20, somos apresentados à primeira ressurreição, que é reservada aos abençoados e santos. Aqueles que participam dessa ressurreição têm a garantia de um futuro glorioso, onde a segunda morte, que representa a separação eterna de Deus no lago de fogo, não tem poder sobre eles. Eles se tornarão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinando ao lado do Senhor por 1000 anos. Por outro lado, a segunda ressurreição é destinada aos incrédulos, que enfrentarão o julgamento no grande trono branco antes de serem lançados no lago de fogo. Isso é mencionado em Apocalipse 20, 12 e 13.
onde os mortos, grandes e pequenos, serão julgados de acordo com suas obras registradas em livros. Essa ressurreição culmina na separação eterna de Deus, um destino que deve servir como um aviso solene. A primeira ressurreição ocorre em etapas, começando com Jesus Cristo, os primeiros frutos, que abriu o caminho para todos os crentes. A ressurreição dos mortos em Cristo acontecerá quando o Senhor voltar, seguida pela ressurreição dos mártires no final da tribulação. Depois disso, os santos do Antigo Testamento também ressuscitarão, completando a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, que ocorre após o reino milenar de Cristo, marca o julgamento final dos ímpios. Esse evento é descrito como a separação definitiva entre os justos e os injustos. Aqueles que participaram da primeira ressurreição experimentarão grande alegria, enquanto a segunda será marcada por tristeza e condenação eterna. Essa mensagem é um chamado urgente para compartilharmos o Evangelho e ajudarmos outros a encontrarem a salvação em Cristo. A responsabilidade dos crentes é resgatar aqueles que estão à beira da perdição, mostrando-lhes o caminho da verdade e da vida. Quanto à marca da besta, muitas pessoas hoje especulam sobre o que ela pode ser e como se manifestará. Alguns acreditam que será algo altamente tecnológico, enquanto outros associam a marca a planos de controle global. No entanto, a Bíblia é clara ao dizer que a marca está diretamente ligada ao Anticristo e só surgirá em um momento específico na história, durante a tribulação, na segunda metade dos 7 anos. Até que o Anticristo assuma o controle total, a marca da besta não pode existir. Discussões atuais sobre sua existência são, na melhor das hipóteses, sinais de alerta. Muitas vezes, essa confusão decorre da falta de entendimento do livro do Apocalipse. Por isso, é essencial estudar as Escrituras com atenção para discernir os tempos e os sinais que Deus revelou. Essa visão não apenas esclarece o que está por vir, mas também fortalece nossa fé e nos prepara para enfrentar os desafios espirituais com coragem e confiança no plano soberano de Deus.